Pois é, linfedema. Um assunto, gente, muito importante pra gente falar, tratar aqui hoje com vocês, porque a gente confunde muito. Aquele inchaço do dia a dia não é esse, tá bom? Não precisa se preocupar. A gente vai te mostrar o que é o linfedema, como que fica e tudo mais com a doutora Bruna. Seja bem-vinda, doutora, mais uma vez. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Mais uma vez falando de saúde e levando um alerta pro pessoal também, né? Com Porque certeza. apesar de que não é esse inchaço do dia a dia, a gente deve se preocupar também com esse inchaço do dia a dia. Com certeza, com certeza. É sempre um sinal de alarme, né? É verdade. Para poder descobrir alguma outra doença que pode estar causando sintomas de dor e cansaço nas pernas ou nos braços, né? Então, pra gente iniciar, já vou mostrar umas fotos pra vocês bem chocantes, tá? Como que a gente diferencia, então? Não, isso daqui é linfedema, isso daqui não é inchaço comum do dia a dia. E o que é o linfedema? Então, o linfedema, ele é um inchaço patológico, né? Não é aquele inchaço fisiológico, que é um inchaço que regride. De retenção de líquido. Retenção. Ele é um inchaço patológico, né? Na verdade, ele pode ser classificado como primário ou secundário. O primário, ele é aquele que o paciente já nasceu com esse inchaço, né? Olha. O paciente, ele adquire por alguma deficiência congênita, genética, ele nasce com essa deficiência do sistema linfático, que ele não consegue drenar os órgãos e aí acaba acumulando líquido anormal numa certa região do corpo. Ou secundário, que ele pode ser desenvolvido ao longo da vida porque esse sistema linfático foi destruído. Olha. E ele pode ser destruído por diversas formas, né? Às vezes pós-operatório, pacientes que tiveram câncer, pode causar uma destruição do sistema linfático, pacientes que tiveram uma infecção em algum lugar, que a gente chama de erisipela, principalmente infecção na perna, que pode causar essa destruição do sistema linfático, obstruindo esse sistema linfático. Olha. E aí a gente tem o linfedema, que a gente chama de secundário. E temos aí imagens, vamos soltar a primeira para você entender, né? Visualizar isso, o que acontece. Olha só, e nesse caso esse caso, na verdade, a gente não tem todos os dados, mas essa imagem provavelmente é uma imagem de um linfedema secundário, muito comum, causado em pacientes que tiveram câncer de mama. Então, Olha. Pacientes que têm câncer de mama, às vezes no pós-operatório da cirurgia, no intraoperatório da cirurgia, elas têm que fazer retirada de cadeia linfática axilar, que é onde pode se alastrar o câncer. Então, retirando essas cadeias linfáticas que servem para drenar o líquido produzido no membro superior, acaba causando esse inchaço anormal. Inclusive, estamos, né, em plena campanha Outubro Rosa, falamos Isso. ontem de prevenção, então mais um alerta aí para você, né, buscar prevenção sempre, Com né, certeza, doutora? né? Fazer o preventivo. Esse inchaço que a gente viu, ele não acontece do dia pra noite. Eu dormi assim, acordei com ele inchado daquele jeito. É gradativo ou acontece do dia pra noite? Não, ele é gradativo, né? Ele vai acontecendo gradativamente, tanto que, assim, a gente tem terapias complementares que a gente pode ir fazendo para evitar que chegue num nível tão Olha. avançado como esse, né? Então, assim, claro que nesse caso está avançado, uma paciente que retirou os linfonodos, muitas vezes ela não vai retornar 100% ao que era antes, né? Porque ela não tem mais para onde drenar esse líquido, mas a gente tem diversas terapias para evitar que chegue num nível tão avançado. Eu ia até perguntar justamente, né, qual o tratamento, então, indicado quando se trata de linfedema. Inclusive, vamos ver a próxima foto que a gente mostrou o braço, né? Vamos ver uma perna e já vamos falar de tratamento, tá? Aguenta aí. Olha lá, doutora. Essa Olha. é uma perna, né? A gente vê que é um inchaço bem assimétrico, né? Acometendo uma das pernas, provavelmente por um esvaziamento ali problema na cadeia linfonodal, que a gente fala da região inguinal, né? Porque ao contrário do sistema arterial ou venoso, que ele funciona, que a gente fala em cadeia fechada, Sim. que o líquido drena e ele sempre vai fazendo o mesmo ciclo, o sistema linfático, ele não funciona numa cadeia fechada, Entendi. né? Esse líquido, ele vai acumulando entre as células. Olha. E ele vai se drenando, claro, por meio de locomoção, de atividade física, de compressão local e da própria agrupamento desse sistema, ele vai fazendo essa drenagem para os sítios próprios que ele deve ser drenado. Por exemplo, da perna é a cadeia linfonodal, que é na região inguinal, Certo. né? Então, aí, às vezes é um pós-operatório de um câncer de
de algum câncer pélvico. Olha. Ou por algum trauma, às vezes local na região inguinal, pode evoluir com esse inchaço anormal da perna. Perfeito. Então, uma vez que a gente descobriu, né, não, é linfedema, foi diagnosticado, né? Tem tratamento? Isso volta? Quanto tempo demora? Tem tratamento sim, né? A gente sabe que o tratamento cura, ele não tem. Porque, Olha. assim, uma vez lesionado esse sistema, às vezes depois de uma quadro de infecção, onde ocorre um entupimento, a destruição desse sistema linfático, né? Ele não vai conseguir retroceder 100% o inchaço. Mas ele tem tratamento que a gente consegue bons resultados, né? Nesse caso aqui, lembra até aquela outra doença elefantíase, mas tem alguma coisa a ver? Tem, ou não? tem. Na verdade, o que é a elefantíase, né? A elefantíase, ela é um tipo de linfedema secundário. Olha, né? interessante. A elefantíase é um verme, né? Que ele se agrega que é a filariose, e ele obstrui os vasos linfáticos. Então, quando os vasos são destruídos por esse micro-organismo que entope esse sistema linfático e não consegue mais drenar esse líquido, porque esse sistema linfático foi destruído pela filariose, né? Que é a elefantíase. Então, ela é um subtipo de linfedema, sim. Olha, e é verdade, doutora, que o paciente que tem, né, que é diagnosticado com linfedema, não deve tomar diurético? O que ele deve fazer além do tratamento? Alguma medicação em casa? Como que é? Então, assim, a gente vê que muitos pacientes que procuram, às vezes, os médicos, que às vezes, como não é uma doença muito bem falada e não é uma doença muito bem difundida, é muito comum o paciente, por conta própria, falar, eu tô muito inchada, vou tomar um diurético. É, né? Tô retendo muito líquido, minha dieta aqui. Vou tomar um diurético. E até às vezes o diurético, ele tem sim indicações para algumas indicações de edema, mas de linfedema propriamente dito, a gente não indica o uso de diurético. Olha. Por quê? Porque o uso de diurético, ele tira o líquido de dentro do vaso. E esse inchaço, a gente sabe que é um inchaço intersticial. É um inchaço entre as células, que é o espaço que fica entre as células, que a gente chama de espaço intersticial. Então, como o diurético age naquele líquido que está dentro do vaso, ele não tem ação sobre esse líquido intersticial. Então, às vezes, ele pode acabar, que é esse líquido intersticial que a gente chama de linfa, né? Então, ele acaba não tirando o líquido de onde ele tem que tirar. E acaba, às vezes, até piorando ou descompensando algumas complicações do linfedema. Tá joia. Rapidinho pra gente, antes da gente encerrar, tem uma pergunta, Andressa, do pessoal da nossa live? Perguntou por que as mulheres ficam mais inchadas que os homens. Então, tem alguma coisa Interessante, doutora. mulheres do que os homens? Pro pessoal de casa, não sei se o pessoal escutou, mas na nossa live a nossa telespectadora tá perguntando assim, se acomete mais mulheres e se é normal mulheres incharem mais que os homens. Então, assim, a doença linfedema, como ela tem uma causa específica, ela não tem uma predileção, porque ela geralmente tem uma causa. Então, ela acaba acometendo pacientes que tiveram uma erisipela, uma infecção, ou pacientes que submeteram a cirurgia. Então, ela pode acometer tanto homens quanto mulheres. Agora, realmente, o inchaço, ele é mais comum nas mulheres, tá? Por quê? Porque as mulheres têm uma tendência até genética de reter mais líquido, né? Aquele inchaço que a gente vê nas pernas no final do dia, que gera um cansaço. Então, como as mulheres, por fator genético e fatores hormonais, elas retêm muito mais líquido que os homens, acaba o inchaço do dia a dia, que a gente chama até do inchaço fisiológico, ele é muito mais comum nas mulheres do que nos homens. Olha, tá aí então um alerta pra vocês, doutora. É um assunto que tem muita coisa pra falar ainda. Eu convido a senhora tão jovem, né? Senhora. Convido você a voltar pra gente continuar esse assunto, pode ser? Com Chegaram certeza. várias dúvidas aqui do pessoal, mas nosso tempo tá curtinho hoje, então vamos voltar a falar desse assunto? Podemos, com certeza. Então, combinado. E se você tem uma pergunta, manda no nosso WhatsApp que eu vou guardar aqui e na próxima semana a gente conversa mais um pouquinho com a doutora. Muito obrigada. Obrigada Um ótimo a você. restinho de semana e Pra até a vocês próxima, também. tá bom? Até. Olha,